Eu sou Giovana Erlo e esse é o podcast Memórias de Galópolis, valorizando as memórias da comunidade. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Memórias de Galópolis. Meu nome é Giovana Erlo e hoje eu estou aqui com o senhor Silvino, da Quarta Légua, que também faz parte de Galópolis e também tem muita história para contar. Tudo bem com o senhor, seu Silvino? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo, é um prazer receber o senhor aqui para conversar um pouco sobre as suas memórias. Podemos começar, seu Silvino? Podemos. Muito bom. Então, o senhor poderia se apresentar para a gente, falando o seu nome completo, quantos anos tem e há quanto tempo mora aqui na Quarta Légua? O meu nome completo é Silvino Dalcorna. Eu tenho 80 anos e moro aqui há 80 anos. Nasci em São João da Quarta Légua. Como é a vida no campo? O senhor sempre trabalhou com a agricultura familiar? A vida de campo é muito judiada, mas eu gosto de morar nela. E qual é a importância do meio rural para a sua vida? A importância é que eu tiro o sustento da minha família. E quais lembranças mais marcaram a sua infância na Quarta Légua? A primeira comunhão, as aulas primárias, o encontro com colegas, brincar com carrinho de lomba, o filó que meus pais faziam nas casas dos vizinhos com os pais e os irmãos. Muito legal. O senhor falou do filó, né? O senhor poderia falar como era esse filó? O filó era que nós vizinhos saímos de casa e nós pegávamos o lampião, porque luz elétrica não tinha, nós pegávamos o lampião e nós íamos nas casas dos vizinhos, nós ficávamos até às 11 horas, falando, conversando, contando do trabalho, contando anedotas. Tudo isso acontecia dentro do filó. Uma vez nós íamos numa família, no outro dia nós íamos numa outra, e quase todas as noites da semana, pelo menos 5 vezes por semana, nós íamos nas famílias dos vizinhos. Ah, então era... Para passar o tempo, né? Para se contar, porque nós não tínhamos rádio, não tínhamos nada, né? Então, nós tínhamos para conversar, nós tínhamos que ir na casa do próprio vizinho. Claro, claro. E isso o senhor acha que é uma coisa que ajudou para manter esse espírito de comunidade? Ah, isso sempre foi. Sempre, porque depois que acabou o filó, acabou até os amigos quase. Porque não tem mais conversa com ninguém, a gente não conversa, a gente só fica fechado dentro de casa. Eu acho uma coisa muito errada isso aí. Porque devia continuar o filó que nem antigamente. Aí conversa, bota fora tudo que a gente tem de podre dentro da cabeça e pega coisa boa e nova, né? Olha que interessante, muito bem colocado pelo senhor, seu Silvino. Então o senhor falou que esse filó ele não teve uma continuidade. Na vida adulta do senhor ele já não existia mais. Não. Na minha vida, depois que eu fiquei adulto, não teve mais filó. Isso faz 50 anos, mais do que 50 anos, que nós não vamos mais na filó em nenhum lugar. E para substituir essa convivência que existia, quais as lembranças que o senhor tem da sua vida adulta? A minha vida adulta, depois que eu comecei a ficar com certa idade, de 20 e poucos anos, a única coisa que nós tínhamos era conversar com os amigos, porque nós não ia mais a filó, então nós pegava e ficava com os amigos, conversando, contando anedotas, contando de onde que nós íamos, tudo isso aí que nós fazíamos. E o que mais vocês costumavam fazer nesse período? Nós fazíamos o seguinte, nós pegávamos e dizia assim para minha mãe, mata uma galinha e faz um brodo que nós viemos com os amigos. Então nós vinha com os amigos, nós tomávamos um brodo, jogávamos uma carta, era isso que nós fazíamos, porque não tinha outra coisa para fazer. Porque a televisão não tinha para olhar, a rádio não tinha para escutar. E o senhor falou no brodo, né? Sim. Talvez as pessoas que estão em casa não entendam, né? Porque aqui muito do dialeto que se fala ainda é o talhã, que é uma derivação do dialeto vêneto trazido, né? Pelos primeiros imigrantes. O que é o brodo? O brodo bota uma galinha na panela e faz o caldo. Ele faz o caldo, então a gente toma o caldo, bota um temperinho dentro, uma salsa, uma cebola dentro para fazer o gosto, e depois a gente bota uma pimenta, a gente bota um queijo e a gente toma o caldo e come a carne da galinha, o brodo ali assim.
fazer o caldo. O brodo é o caldo de hoje, né? Isso aí. Tá aí a dica para vocês repetirem em casa. Muito bom, seu Silvino. Dá para perceber que aqui na Quarta Légua ainda se fala bastante no dialeto local, né? No talhão. Sim. O senhor acha que isso é bastante característico daqui? É importante para manter a identidade do local? Isso é muito bom. Porque eu também, até meus filhos já conversam em italiano. Os meus netos, eu sempre dou as dicas como eles devem fazer. Quando eles perguntam alguma coisa, eu sempre digo, é assim, para eles conversarem em italiano, para manter o italiano na região. Porque nem todos querem manter, porque quase a maioria já abandonaram o italiano. Porque muita gente, tu pergunta, porque nem aos netos da minha idade lá, muita gente eles não sabe o que é italiano. Ele pergunta, o que é enxada? Enxada é sapão, uma vez dizia, eles não sabem. Isso é uma foice nós chamava rancon, para foice. Tudo assim era uma tábua, nós chamava de asse. Os italianos mesmo. Era tudo diferente do que hoje, não é? O nome assim apropriado que a gente fala. Mas eu fui bastante dentro do meu pai, nós sempre falava. Eu sempre falei muito italiano, porque o meu pai nem falava quase português. Então, como é que nós ia aprender a falar português? Nós era repreendido na escola, quando nós ia na aula, porque nós chamava o nome, nós não pronunciava o nome certo. Campo, nós não dizia campo, nós dizia campo. Então, a professora não aceitava. Então, isso foi, depois fomos que entremos um pouquinho no português também, né? Olha ali, bem colocado. Então, dentro de casa, na infância do senhor, só se falava o italiano? Só italiano, não se falava nem bom, não se podia falar português, porque você não entendia, né? Nem o meu pai nem minha mãe. O meu pai foi preso uma vez porque falava italiano na cidade. No período do Getúlio Vargas? No tempo da guerra, eles não podiam falar italiano, nenhuma língua estrangeira, só o português. E eles estavam reunidos em 3, 4, o meu tio Reinaldo, o meu tio Guilherme e meu pai estavam falando italiano. Chegou a polícia e prenderam eles, porque falavam em italiano. Olha só. E como é que aconteceu depois? Eles liberaram ele? Depois liberaram, mas eles ficaram 24 horas na cadeia. Olha só, para repreender mesmo. Para repreender, porque eles não sabiam quem era, porque ele podia ser um espião de alguma coisa, né? Realmente, né? Quem tinha essa cultura diferente do padrão brasileiro na época sofria bastante, né? Além dessas lembranças que o senhor falou da vida adulta, tem mais alguma coisa que marcou esse período na vida do senhor? Há muito trabalho. Muito trabalho, porque nós saímos do nada e para a gente criar a família não foi fácil. A gente teve que trabalhar muito tivemos que trabalhar. E sempre foi dentro da agricultura? Sempre dentro, não. Eu trabalhei também com indústria. Eu tive olaria, 24 anos, 25 eu trabalhei com olaria. Eu tive empregado e depois voltei para a agricultura de novo, né? Olha que legal! E a olaria ficava aqui na Quarta Légua mesmo? Ficava aqui na propriedade, ficava aqui nessa propriedade. Que interessante. E quanto à agricultura, o que o senhor já plantou? Nós plantava batata, feijão, milho, arroz. Nós plantava tomate, brócolis, couve-flor, nós plantava de tudo, vagem. O que era da roça, nós plantamos de tudo. Olha ali, o pessoal sempre relaciona a cultura do campo local aqui de Caxias à produção da uva, né? O senhor já trabalhou com a uva também? Nós tivemos pareira e temos ainda pareira. Nós tivemos pareira nos meus pais e depois que eu saí dos pais eu comprei um pedaço de terra, tem em cima um pareiradinho ainda hoje. Até nem trabalhamos, demos para o outro, porque um velho de 80 anos não consegue mais trabalhar lá. Tá certo. Para o meu sobrinho para trabalhar e ele está trabalhando agora. Legal. Mas é importante pontuar também que se diversificou essa produção, né? O pessoal sempre pensa, Caxias do Sul a gente tem a uva, né? Não, a gente tem vários outros produtos que são cultivados. Nós trabalhamos com leite também, nós trabalhava, tinha vaca e nós vendíamos leite para Piá, em Nova Petrópolis. Lá, nós ainda temos sócio na Piá.
E sempre foi um serviço de campo mesmo, né? E como que era esse transporte daquilo que era produzido aqui, seu Silvino? Nós tínhamos condução própria e o leite era transportado pelo cara que vinha buscar o leite de Nova Petrópolis. A Piá tinha o cara que vinha fazer colher o leite. O resto nós ia levar as verduras, nós levava a Porto Alegre, na Seara. Nós tínhamos condução própria. Né? Olha ali. Isso mais recentemente o senhor se refere? Agora, recentemente, eu tenho aviário. Faz 20 e poucos anos que eu tenho aviário. Então, agora, os aviários, o meu guri ficou, eu di a terra, os aviários, eu di para o meu filho. Então, hoje ele está com 43 anos, 44. Então, ele fica cuidando, porque eu, a minha parte, eu já fiz. Com certeza. E então a família continua trabalhando no campo? A família continua trabalhando no campo. A filha não, a filha é professora. O meu filho é formado em administração, mas ele está trabalhando aqui com o pai agora, até que ele está vivo, depois não sei o que vai ficar. Ele está trabalhando aqui comigo agora. Olha ali. E o senhor acha que é importante que essas pessoas mais jovens fiquem no campo trabalhando aqui? Eu acharia que sim. Porque senão, o que vai ficar da terra? Daqui a uns anos vai faltar alimento. Porque quem está produzindo mais é a coisa familiar, porque não é o grande empresário, o grande produtor. O grande produtor só produz para venda fora bastante, que nem milho, arroz, coisa. Mas o pequeno produz de tudo, né? Um pouquinho. Então, eu acho que é a familiar que produz mais, que deve continuar. Muito bom. Realmente a importância da agricultura familiar no Brasil é muito importante, né? E aqui na Quarta Légua é o foco da produção. A gente não tem nenhum grande produtor com hectares e hectares, né? É uma produção muito diversificada. Aqui produz de tudo, né? Tudo não, mas produz de tudo que é tipo de verdura. Tem uva, tem pareira, tem arroz, eles produzem de tudo um pouquinho, né? Tudo não, mas é bem diversificado o produto aqui. Então, seu Silvino, a gente já falou das lembranças do senhor aqui na Quarta Légua, né? Na infância, na vida adulta. E o senhor pontuou bastante a importância da comunidade, de viver em comunidade. O senhor acha que é importante a manutenção dessa comunidade no meio rural? A importância da comunidade é ficarmos reunidos para reivindicar dos órgãos competentes o bem-estar da comunidade. Muito bem colocado, seu Silvino. Com certeza, às vezes as comunidades rurais, por estarem mais afastadas da cidade, às vezes ficam desamparadas diante do poder público, né? Muito bem colocado. A gente realmente precisa se reunir e buscar melhorias em conjunto, porque isso facilita muito para conseguir os nossos objetivos, né? E o senhor acha importante preservar essas relações sociais para manter uma identidade aqui na Quarta Légua? Acho sim. Senão a localidade perde seus valores. Muito bem. E o senhor acredita que exista uma identidade, um valor próprio aqui da Quarta Légua, certo? Sim. Eu acho que o valor maior é ficar o bem com a família e com a comunidade. Querer-se bem, não odiar-se, eu acho que o melhor bem da comunidade é ficar reunidos, sempre juntos e não em briga. E isso é bem característico aqui da Quarta Légua, né? Sim, porque aqui na Quarta Légua não há esses valores de briga entre vizinhos e sociedade. Todo mundo trabalha, todo mundo se mantém, se um precisa de alguma coisa, o outro vai ajudá-lo. Tudo assim, não é que nem muitas localidades que só vivem em briga e se fica fechado dentro de casa. Então, muito bem, muito importante preservar isso também. E o senhor acha que aconteceram transformações na Quarta Légua ao longo do tempo? Quais essas transformações que o senhor percebe? A maior transformação que houve foi a saída dos jovens da localidade. E depois teve a terra da estrada que foi trocada pelo asfalto, que era barro, agora tem asfalto. O lampião pela luz elétrica. A água de poço da terra
pelo poço artesiano, o telefone convencional, telefone celular. Tudo foi modificado nesse meio tempo aqui. Eu acho que a maior transformação foi isso ali. Foi essa. E se o senhor tivesse que falar alguma coisa que permanece aqui, desde o início lá de quando foi criada a Quarta Légua, qual seria esse valor que o senhor comentou antes? Eu acho que o maior valor que tem a comunidade é o bem-estar de todos. Todos não se odeiam e ficam juntos. Quando um precisa, o outro ajuda. Eu acho que o maior bem da sociedade é a união de todos. Muito bem, e isso se manteve desde a criação da Quarta Légua até hoje? Desde quando eu me lembro, sempre foi assim. Muito bom. Muito bem, seu Silvino, a gente está quase finalizando a nossa entrevista, mas antes da gente finalizar, eu pergunto para o senhor gosta de morar aqui? Qual é o seu sentimento pela Quarta Légua? Eu gosto sim de morar aqui. O meu maior sentimento sobre a Quarta Légua Galope sempre foi o melhor possível. E qual mensagem o senhor gostaria de deixar para as pessoas que estão nos ouvindo em casa? A minha mensagem que eu deixo é que as pessoas se respeitem mais e que visitem as comunidades do interior, que são muitas, para ver como as comunidades vivem em perfeita harmonia. O senhor falou dessa importância da comunidade, das transformações que aconteceram ao longo do tempo. Qual foi o papel do senhor para essas transformações? Qual a atuação do senhor aqui na Quarta Légua? A minha foi sempre na cabeça do topo do monte, como se chama. Porque eu sempre fui um dos primeiros a tomar assim, a iniciativa de fazer as coisas. Porque como ali na sociedade, quem iniciou o serviço de desmanche e fazer a igreja nova fui eu. Quem fez o salão, aí fiz até a planta, fui eu que fiz a planta do salão ali. Fui eu que fiz a planta, depois todo mundo ajudou, mas eu que fiz as dicas, como nós fazíamos. Fui eu que comprei o material, perante a sociedade me deu o dinheiro, mas eu comprei todo o material que foi necessário ali. No campo de futebol, fui eu que fui atrás da terra, comprar terra, falar com o prefeito, para poder fazer a sociedade, o campo de futebol. A escola fui eu ali, eu e mais o Laurindo Ecker, o Osvaldo Solete e o Benito Noveiro, nós botamos para trás da escola, que ela estava em cima do salão, fomos nós que fizemos isso ali. Eu estava na frente, convidemos o prefeito de Caxias, que era o Vitório 3, o Vitório 3 veio ali, ele deu ordem e nós botamos para trás para poder construir o salão ali na sociedade. Tudo isso. O telefone fui eu que fiz, a Retel era o nome da firma que veio. Foi difícil para juntar 10 para puxar o telefone de Galope e botar uma mesa central aqui, mas eu fiz. O poço artesiano, fui eu que fiz, fui na Cíntia, na Secretaria de Agricultura em Caxias, eu fui lá e conseguimos, pelo menos do Estado, fazer o poço artesiano da sociedade aqui em São João da Quarta Légua. Fui eu que fiz também aquilo ali. A luz elétrica também fui eu que fui atrás e puxamos fios, fiz muitas viagens, mas conseguimos fazer um empréstimo no Banco do Brasil, todo sócio, toda a comunidade fez empréstimo no banco. E depois, em 10 anos, a gente devolveu o dinheiro, mas conseguimos, puxamos a rede elétrica para todas as famílias. Isso foi tudo. Eu sempre fui na cabeça dos negócios. Eu, na diretoria ali da Sociedade de São João, fiquei 22 anos sem sair. Fiquei trabalhando na sociedade. Mas fiz mais, mas 22 anos eu fiquei sem sair, sempre parei na diretoria da capela. É tempo, hein, seu Silvino? Foi uma parte da minha vida. Isso aí. Importante. Quando nós trabalhávamos ali na igreja, na construção do salão, nós não tínhamos gente que trabalhava ali, mas quando vinha mercadoria para descarregar, areia, cimento, coisa para descarregar, eu tinha olaria, então eu pegava os meus empregados, ia lá e descarregava, botava tudo em ordem. Quando não tinha funcionário que precisava na sociedade, eu pegava do meu funcionário, levava para a sociedade, ficava até 2, 3 dias trabalhando. Eu trabalhei ali na sociedade, para fazer o salão, eu trabalhei quase 3 meses. Eu trabalhei, fazia o serviço de casa e ainda trabalhava na sociedade. E era gratuito o serviço que eu fazia, não era? Nunca cobrei.
Eu acho que é importante ressaltar aqui para o pessoal que está nos ouvindo que o seu Silvino se refere a São João da Quarta Légua. Isso é né? São João da Quarta Légua. São João da Quarta Légua, que é uma das comunidades do interior da Quarta É a maior Légua. comunidade do interior de Galópolis. Isso aí. O senhor comentou que antes da atual igreja que a gente tem aqui, existia outra. Existia assim. Como é que era essa igreja? Era a igreja de tijolo, uma igreja não era muito grande, mas até era bonitinha. Mas a sociedade resolveu, em comum acordo com todos os sócios, resolveram de fazer uma nova capela. Então, assim, derrubamos isso aí e fizemos a capela nova e tudo bem, fomos com a capela nova até hoje. Foi reformada de novo também, mas é essa que nós fizemos. Foi em 65, a capela, 1965. E aqui é bastante forte essa presença da religiosidade, a comunidade é bastante católica, né? O senhor acha que é importante a religião para manter a comunidade unida eu aqui? Eu acho que sim, porque quando eu era novo, nós podíamos ir jogar futebol e tudo, mas quando era às 3 horas, o meu pai dizia assim, vai pro terço. Nós dizíamos em italiano, é Rosário, vai a Rosário, logo podemos jogar a bola. E ao terço, depois a gente podia jogar futebol, fazer o que queria, mas nós tínhamos que sempre rezar. E depois veio sempre, todos os domingos era missa. Não é que nem agora, mas era missa, todo mundo ia para a missa, gorizada, a família inteira ia. E nós rezávamos, depois quando era 10 horas ia para casa, a família fazia o almoço, tudo bem. Eu acho que agora estão caindo fora um pouco da realidade da religião. E aquela casa ali, que a minha mãe comentou que o senhor morou ali também, aquela casa... Essa casa ali era dos Kopp, os alemães, que veio da Alemanha. Era do Henrique Kopp, a casa. Ele tinha comércio ali. Quando eles vieram da Alemanha, fizeram essa casa ali e depois então eles botaram o comércio ali dentro dessa casa. Eu lembro que quando eu estudava aqui, quando ainda era 10 de novembro, hoje a Escola Municipal Arlinda Manfro, né, que é dos anos iniciais, eu lembro que quando eu estudava ali, a gente ia a pé para casa, a gente sempre passava na frente dessa casa. E sempre tinha uma curiosidade muito grande sobre o que era essa casa, né? Uma casa antiga, com uma outra construção na frente, né? Eram secos e molhados. Sim. E a gente sempre tinha muita curiosidade, né? E a gente acabava criando algumas histórias de terror, de coisas que poderiam ter acontecido ali dentro. E eu acho que isso era muito comum, né? Principalmente para as crianças, mas... Essa casa ali que está construída seco de molhado, não é aquela do Henrique Kopp, ali foi meu pai que construiu. Foi o meu pai em 1948. Ele construiu e alugou para os Mário Santini, para uma bodega, um armazém ele tinha. E depois, então, quando o Mário Santini saiu, quem pegou a sociedade ali foi o meu pai, então pegou, porque depois então ficou com o armazém até 1959, meu pai. Depois então ali ele fechou o armazém, durou 11 anos o armazém. E desde então se encontra fechado esse armazém. É. E ali na entrada de São João tinha o Abramo Tisotti, ele tinha armazém, ele tinha uma casa de madeira. Bem ali onde tem um pinheiro, tinha um armazém, ali também era 2 andares de madeira, ele morava em cima, embaixo tinha armazém. Olha ali, então existiam várias casas comerciais aqui. Depois aqui na vizinha ali, era o Alfredo Petef, que tinha armazém ali. Alfredo Petef, ele construiu a casa ali e botou o armazém ali. Depois fechou também. Depois tinha o Bonifácio Cistro, depois do Alfredo Petef, ficou Bonifácio Cistro. Depois de Bonifácio Cistro, ficou a Ana, a família do Cistro, ficou com o armazém até poucos anos atrás. Eu lembro de ir com o meu avô comprar chocolate ali na Ana. Então, realmente, ficou até pouco tempo atrás, né? Ela ficou viúva, a dona Ana ficou viúva, ela tinha 7 filhos. E o mais velho era o Carlinhos, com 12 anos.
Ela continuou com o armazém, depois ela continuou o armazém até faz 3, 4 anos que fechou o armazém, não faz muitos anos. Senão ela sempre trabalhou com o armazém. E qual que era essa relação entre os produtores locais e esses armazéns? Vocês costumavam a vender para esses armazéns? Os armazéns era o seguinte, os armazéns compravam os produtos coloniais e depois eles trocavam por mercadorias. Que tinham o café, o arroz, tinha outras ferramentas que precisavam. Porque nem o Círculo aqui era que nem um atacado. Ele tinha de tudo dentro desse armazém. E ele tinha uma caminhonete, eles pegavam os produtos coloniais e vendiam, ele ia vender na cidade. E depois então ele pegava outros produtos, trazia o sal, o açúcar, tudo em saco. Então os colonos compravam e fazia a troca. Como era o divertimento aqui na Quarta Légua? Era em comunidade? Tinham os jogos dentro da comunidade? Como era o quatrilho? Que eu sei que o quatrilho ele era bastante presente aqui. O quatrilho sempre foi um dos melhores jogos que os italianos levaram para cá. Porque todo domingo, era 5 ou 6 mesas, tinha lá e jogava quatrilho. Depois, aquele que não jogava quatrilho jogava 66, aquele que jogava 66 jogava 37, e depois, quando era na beira da noite que alguém tomava algum traguinho, então dizia assim, agora vamos fazer uma mora. Então, era a mora. Depois da mora, ainda quando antes de sair, dizia assim, bom, agora todo mundo deixou de jogar carta, todo mundo deixou de jogar mora, então vamos fazer sul bel massolino di fiori. Então nós cantava ainda. Dava uma cantada, bom, agora vamos para casa. Era isso aí, era todo domingo. A maior parte da bebida que eu tomava na sociedade era um vinho. Tomava um vinho e uma limonada, que antigamente chamava gasola. Eu fazia uma garrafa de vinho, vamos jogar o trisete, nós jogávamos o trisete. O que nós vamos jogar de valor? Vamos jogar uma garrafa de vinho e uma gasola. Quem perde, paga. E nós fazíamos e passava o domingo. E tudo isso era produzido aqui na localidade também? Só a limonada não, a limonada era comprada. Mas o vinho era produzido aqui, não. Sempre foi. E a gente escolhia, não era o dos melhores, era o melhor vinho que a gente tomava, porque se não era bom, não se tomava. E o senhor já chegou a produzir vinho? Sim, nós chegamos a produzir. Na casa do meu pai, nós tínhamos cantina, nós fazíamos 70, 80 mil litros de vinho por ano. Nossa! E era vendido tudo na cantina centralizada, porque nossa cantina era cantina rural. E para engarrafar, tinha que vender por uma centralizada. Então nós vendíamos para o Pomerlato, vendia para o Forno, para o Mose, para o Antunes. Então eles tinham a cantina centralizada, eles tinham licença para poder engarrafar. Para nós, como cantina rural, não se podia fazer isso aí. Só produzir. Aí pegava, vinha o cara, pegava da amostra, se o vinho estava bom, ele liberava. Senão, ele não podia nem sair da colônia, tinha que ficar e botar fora. Porque o vinho que não era bom, eles pegavam, vinha o fiscal e botavam na sala dentro. Então não se podia mais tomar. Tinha que botar fora, abrir a pipa e largar eles no mato. Entendi. Que pena! Mas se não era bom, eles não aceitavam, né? Todo mundo tinha que produzir vinho de qualidade. Nós tomávamos vinho de qualidade, não tomava vinho podre, né? Muito bem, seu Silvino. Muito obrigada pela participação do senhor no podcast. Eu acho que foi bem interessante. Até então a gente não tinha gravado nenhum episódio focado no interior, na Quarta Légua, né, no caso. E foi muito importante para que as pessoas conheçam Galópolis como um todo, onde as léguas também fazem parte, não é mesmo? E então eu agradeço muito a participação do senhor e agradeço a todos que nos ouviram e que estão acompanhando o podcast aqui pelos nossos canais. Muito obrigada a todos, muito obrigada, seu Silvino. Não tem nada a agradecer. E quando necessitar de alguma pergunta que não estou ao vosso alcance, se está dentro do meu alcance, eu responderei. Com muito certeza. Com certeza, eu vou procurar o senhor de novo no futuro. Se eu chegar à idade de 100 anos, tu pode vir que eu respondo.
Perfeito, então vamos torcer que o senhor chega lá sim. Muito obrigada pela atenção, pessoal, e aguardem o nosso próximo episódio. Até lá. Tchau!